A tua equipe torceu pro Maduro ou pro Trump, teu pessoal aí? Como é que foi essa porra? Cara, aqui todo mundo é Trump, né? Exceto o nosso querido Rubão, que de vez em quando tá aqui, né? Que o Rubão já pensava diferente, né? Aí a rapaziada gosta de uma treta, né? A dúvida é para proteger a democracia ou é para pegar o petróleo, né? É uma discussão. A questão dos direitos humanos lá é uma emergência. Milhares de pessoas presas sem nota de culpa. Isso ao longo dos últimos 30 anos, desde Hugo Chávez. Então, assim, agora, eu concordo quando alguém diz para mim o Trump está indo atrás de petróleo. Ele mesmo disse, né? Lógico. Ele falou, estou indo lá atrás de petróleo, Isso, né? exatamente. Mas E vai vir no Brasil também atrás de terra rara. Ele pode não vir derrubando o presidente, mas ele pode vir fazendo acordos. As três maiores potências do mundo hoje estão empurrando todo mundo, né? É o Putin na Ucrânia, a China cercando Taiwan e agora o Trump com a Venezuela. Exato, teve um estresse China e Japão também, né? Exato. E o Trump já deixou claro desde a campanha que ele não vai ficar indo lá pro outro lado, que eles que aprendam a se defender, né? Sim. OTAN, invista em defesa. Tinha países investindo igual o Brasil, pô. Mas menos a de 1% Europa perdeu do o protagonismo PIB. total, viu? Do que ela nem se pronuncia sobre os assuntos, né? Agora, assim, deixa claro aqui, eu vou assistir o Carcará, porque tem algo que me deixa nervoso. Se você lembrar do general Hugo Carvajal, que foi preso e prestou um depoimento à polícia e ao Ministério Público da Espanha, o Hugo Carvajal era o chefe da inteligência do Hugo Chávez, homem de confiança. É o cara que aponta as denúncias de narcotráfico, narco-estado, né? De centenas de militares venezuelanos, né? Centenas de militares, generais, capitães, coronéis, tenentes, né? Envolvidos com narcotráfico, levando cocaína para os Estados Unidos. Se isso justifica uma invasão, é uma outra discussão. Mas que existe uma estrutura na Venezuela verdadeira que leva cocaína envolvendo o Estado venezuelano, né? Ou por omissão ou por ação, né? Isso é fato, viu? Cara, olha só. Eu acho que você precisa ter um pretexto, né? Sim. Você tem que ter uma boa justificativa. Sim. E essa justificativa é uma justificativa já antiga. Sim. As recompensas em cima do Maduro e não reconhecer a eleição. Em 2019 a eleição não foi reconhecida, 2024 a eleição não foi reconhecida. Com a diferença que em 2024 nem o Brasil reconheceu a eleição. Sim, e olha que o Maduro é companheiro do Lula, né? E presidentes de esquerda na América do Sul, presidente do Chile, condenou a fraude na eleição, a OEA, a ONU. Todo mundo disse que a eleição foi fraudada, né? Eu acho que isso é uma unanimidade, né? Mas se isso justifica uma invasão, é outra conversa. E aí o que ele fez? Ele não invadiu o país igual o Putin invadiu a Ucrânia, né? Ele não dominou o território. O que ele fez? Ele cumpriu um objetivo. Capturou o presidente. Capturou o presidente porque ele é o líder do cartel, do narcotráfico venezuelano. Quando eu estava vindo para cá, eu assisti uma matéria do SBT News. O Ministério Público norte-americano já retirou inclusive essa acusação, tá? Já não considera mais o Maduro o líder do cartel. O cartel não era um cartel tão formal quanto a gente imaginava, mas isso também não é novidade, viu? Se você olhar as notícias dos jornais dos últimos 2 ou 3 anos, muitos analistas diziam que esse cartel era um cartel meio que fictício, né? Era, na verdade, vários grupos distintos de militares venezuelanos, né? Realizando aí o narcotráfico, né? Levando cocaína para a Flórida, né? E para outros países ali do Golfo do México. Mas, cara, isso tudo para mim é pequeno. O importante para mim é o povo venezuelano livre de um ditador. E eu acho um absurdo o nosso presidente chamar o Maduro de camarada e dizer que ele é uma pessoa boa. Você já viu o vídeo disso? Isso aqui é uma pessoa boa, sabe? Não é, né? E agora também a questão do narcotráfico, né? Que pode ser aí amenizado aí pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos, né? Pode retirar esse entendimento que o Maduro era líder dessa organização, apesar do depoimento do general da inteligência, o general Hugo Carvalho, né? Sim. Mas é bom o pessoal depois dar uma lida nisso aí também. Mas, Rodrigo, o que a gente pode pegar de experiência, falando principalmente sobre o cartel, sobre a negociação de droga, o tráfico de droga, como que isso alimenta o regime na Venezuela,
fazendo um paralelo com o Brasil, fala mais sobre o cartel, Cara, fala mais sobre como funciona aquela organização criminosa no tema de segurança pública, que é o nosso tema aqui. O general brasileiro tem uma estrela, né? O general de brigada são 2 estrelas, o general de divisão 3 estrelas, o general de exército 4 estrelas. Na Venezuela, o general não usa estrela, ele usa um sol, né? Então a ideia de você chamar um cartel de cartel de Los Soles, né? É o cartel das estrelas, né? O cartel dos generais, né? E, repito, quando Hugo Carvajal prestou depoimento na Espanha em 2020, ele acusou colegas. Ele disse realmente que generais participavam aí do envio de cocaína para os Estados Unidos. Mas a primeira prisão de um general na Colômbia foi em 93. Há muito tempo. Na época do Hugo Chávez ainda. Naquela época, generais já eram investigados, apontados e, eventualmente, vamos fazer justiça, até pela própria polícia da Venezuela, tá? Em 2022, teve uma operação chamada Mão de Ferro, que prendeu vários capitães e vários tenentes do exército venezuelano, presos pela polícia venezuelana, né? Mas o americano disse que isso era tudo um teatro. Vamos prender só os capitães e os tenentes, vamos deixar os generais de fora das prisões, né? Que de fato, né? Mas quem tiver aí com curiosidade de se aprofundar, veja o depoimento de Hugo Carvajal, chefe da inteligência da Venezuela, que denunciou o narcotráfico na Venezuela. E esse depoimento não foi dado aos Estados Unidos, foi dado à Espanha, né? Então as pessoas vão surgir aqueles haters, isso é mentira. Cara, foi o general que falou. Era o homem de confiança do Hugo Chávez. E não tinha IA na época, né? Não tinha IA na época, né? É verdade também, cara, que lá atrás, Álvaro Uribe, presidente da Colômbia, já denunciava essa relação da Venezuela com as Farc, né? E também com o narcotráfico venezuelano. Sempre teve muita tensão, né? De Venezuela com Colômbia. Agora não, porque o presidente da Colômbia é de esquerda e resolveu que Venezuela vai ter seu apoio, né? Aliás, ele já está na lista, né? Ele deve ser o próximo aí. Mas o que choca a gente, cara, é um presidente, ainda que um ditador eleito numa fraude, né? Que é fraude mesmo, ser sequestrado pelas Forças Armadas Americanas, né? Isso gera um terror no mundo. Esse vai ser a nova ordem mundial. Mas pensa o seguinte, cara, há 2 semanas Taiwan estava cercada pela China. A China fez um exercício de guerra cercando Taiwan. E ninguém falou porra nenhuma. Há alguns anos, o Putin invadiu a Ucrânia com o mesmo objetivo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos quer o petróleo e o Putin queria terras raras, não é isso? Sim. E ninguém falou porra nenhuma. A ordem mundial é essa. Quem tem bomba atômica, quem tem poder, vai fazer isso com todo mundo, né? Cada um na sua narrativa, né? O Putin diz que ele não quer que a OTAN se aproxime das fronteiras. E o Trump disse que ele vai acabar com esse narcotráfico porque isso prejudica o povo estadunidense, né? Sim. Então, o que acontece? Você tem cada um na sua narrativa, mas cada um está cumprindo o seu objetivo estratégico, que é geopolítico, riqueza, né? Geopolítico e riqueza. E só que o mundo hoje, ao meu ver, ele está cada vez mais claro desenhado, né? Que a área de influência está prevalecendo. Não tem mais aquele Estados Unidos e o Trump, ele não quer, né? Ou não consegue mais controlar todo mundo. Então ele vai controlar a América. E aí, nesse ponto, se a narrativa, pelo menos, é o narcotráfico, não há que se falar só em Venezuela. Eu compreendo que Venezuela é a prioridade porque é a maior reserva de petróleo do mundo. Sim. E até em questões estratégicas de defesa nacional dos Estados Unidos, qualquer crise com o Irã, qualquer crise pro lado de lá, ele tem problema de energia, né? Mas com a Venezuela na mão dele, ele já não tem tanto. Sim, e lembrando que não é para fazer uma lembrança do Kennedy, não, né? O Kennedy teve um problema com Cuba por causa da questão dos mísseis, né? Isso no final da década de 50, né? Isso, crise dos mísseis, né? Isso. Lembrando que a Venezuela ela tá ali muito perto da Flórida também, né? Se a Rússia instala mísseis
na Venezuela, o míssil chega na Flórida em 4 minutos, né? Isso é uma questão preocupante. A questão do petróleo, cara, eu gosto muito desse tema de petróleo, eu gosto muito, cara. O petróleo hoje, a Venezuela produz hoje 950 mil barris. É 1/3 do que o Brasil produz hoje. O Brasil produz 3,5 milhões de barris, né? A Venezuela, em 99, produzia 3,5 milhões de barris, né? A indústria de petróleo da Venezuela está sucateada, as refinarias estão muito velhas, estão quebrando, não tem manutenção. O petróleo venezuelano é extremamente viscoso, a exploração é cara, mas é 20% da reserva do mundo, né? 20% do petróleo do mundo é venezuelano, né? Agora, será que o americano realmente estava atrás do petróleo? Será que tem outras questões envolvidas aí, também com terra rara, né? Ou então com a proximidade da Venezuela com a Rússia, com a China, com o próprio Irã? Ontem eu escutei uma teoria, cara, e aquilo me despertou a questão do petrodólar, né? Uhum. A Venezuela quer fazer comércio de petróleo sem usar o dólar, né? Quer usar uma moeda qualquer, que seja o euro, que seja o ien, ou então uma moeda do BRICS, né? O americano definiu em 74 que o dólar ia ser comercializado no mundo, o petróleo por dólar. Né? Foi um acordo com a Arábia Saudita, inclusive prometendo proteção à Arábia Saudita em 74, né? Então isso pode ser questão também. Mas o que eu estou vendo hoje, eu fui tomar um café ontem num bar. Né? Tu fala que eu tomo chá, mas eu gosto de café. Toma chá. Pô. Sem açúcar. Toma chá no Leblon. E eu fui tomar um café e a garçonete era venezuelana, né? E ela estava com um sorriso e ela falou conosco, olha, que bom. Então, assim, eu entendo que essa manifestação são 8 milhões de venezuelanos que fugiram daquela porra. Sim. 8 milhões. A maior parte foi para a Colômbia. Tem algo errado nisso, né? 8 milhões de pessoas saindo de um país que falta comida. Tem outra coisa errada também. Um presidente com uma equipe de segurança de Cuba. Camarada. Não é só a equipe de segurança, né? Toda a parte de inteligência. O que é isso, cara? É o cara que não tem controle do seu país, é o cara que é ilegítimo, né? Porque o exército venezuelano tem mão de obra qualificada para tomar conta da segurança do presidente. Lógico que tem. Mas se ele coloca cubano, ele está sinalizando, olha, eu não confio mais no meu entorno. Eu acredito nisso. Pode ter certeza também. Disso. Pode ter certeza que é a desconfiança que ele tem com o entorno dele, né? E tá claro pra gente, quem gosta de operações especiais, quem gosta de ler sobre essas operações de resgate, né? Realizadas pelo Delta Force ou pelos SEALs, né? Para quem tem um pouquinho de conhecimento militar aí, tá claro que é uma operação impossível e inviável sem muito vazamento de informação, né? Sem muita informação ali, né? Mas aí, cara, entra o fator inteligência, né? CIA, parece que até o Mossad, né? Ajudou, né? Eu li teria ajudado. Isso. Mas no aspecto militar foi lindo, pô. Eu Sim. acho que é didático, é histórico. Você, pô, né? Você que é um homem de operações especiais, tu imaginar uma operação de extração de um presidente num país ditador, né? Num país ditatorial, um país que o cara tem toda a estrutura de poder na mão. Maduro tem 1,90 m? Deve ter 1,90 m, né? Tem, provavelmente. Sim, deve pesar uns 120 quilos ele, talvez. Imagina se aquele cara fala de um saio, se ele cai no chão, tem 15 pessoas que tem que pegar ele pelo braço, né? Ou então tem que... mas aí você apaga ele e leva, pô. Ou não? Porque é pesado também, né? Bota uns 5 ou 6 deltas, uns 8 deltas para carregá-lo, né? Até um helicóptero, né? Que estava numa laje, a princípio, foi o que a gente viu. Eu não consigo lembrar de uma operação tão cirúrgica, tão rápida, tão precisa. Isso que eu ia te falar. Com tanta informação, né? Tem um vídeo que eu vi ontem, cara, de um míssil sendo disparado, possivelmente aquele míssil de ombro, né? Já viu aquele míssil de ombro? Que eles disparam no ombro? É a primeira camada da proteção antiaérea, né? Aquilo derruba um helicóptero. Uhum. Aquele míssil é guiado pelo calor, com infravermelho. O míssil russo é o Igla, o americano é o Stinger. O americano é muito melhor que o russo. E o cara alguém dispara um míssil daquele, você vê a trajetória de um míssil, possivelmente contra um helicóptero. Daqui a pouco você vê uma rajada em cima do local de onde partiu.
Tinha tudo para dar errado ali. Tinha tudo para dar errado. Se o Maduro tivesse uma equipe de proteção de prontidão, com os mísseis prontos, né? Imaginando a possibilidade de uma ação de extração usando equipes do Delta, seria uma coisa muito perigosa, de altíssimo risco. Mas parece que deu tudo certo, cara. Parece que o americano tinha informação, sabia onde atacar, sabia como atrapalhar as comunicações. Mas teve guerra eletrônica, isso que eu ia te falar. Sim. Teve inteligência, teve guerra eletrônica e teve um outro país acovardado, porque o Maduro ele é muito bom, pulso firme com o povo. Pra dancinha. Com o povo dele é fácil, né? Sim. Agora, e também para bravatar. Só que diferente, o Trump é bravateiro. Sim. Mas ele tem para puxar, ele tem para apresentar. Ele abre a caixa de ferramenta dele e sobra coisa. Então, o que eu percebo ali? Você citou Taiwan. China fez um exercício militar. Quando tu faz exercício militar, você comunica. Toda a comunidade militar está ciente. Sim. E aí, no exercício militar, é espantoso para a gente a China pegar todo o entorno de Taiwan é afrontador, é ameaçador. O que era aquilo que o Trump e os Estados Unidos estão fazendo com a Venezuela há 4, 5 meses já? Exato. E o Maduro ficou ali achando que não, Exato. Isso não vai dar em nada. Ele achava que não ia ter uma próxima fase. Que aquilo, Como não? Que ele achava que aquilo ia... E já estava desenhado, que a ideia dele era capturar. Ofereceu a possibilidade de ele sair do país. Então, assim, mas a conversa toda contigo aqui hoje é a ideia de que eu tenho absoluta convicção que houve muito apoio na Venezuela por parte de militares, de forças de segurança, para que essa operação desse certo, viu? E vai acontecer na Venezuela nos próximos dias aí uma verdadeira caça às bruxas, né? Que eles vão querer saber quem são os traidores, né? Então, e os traidores provavelmente, ontem eu levantei essa dúvida, tem que estar relacionado aos cubanos. Pode ser, porque quem cuida da segurança dele, a inteligência dele... Cubanos. São os cubanos. Pode ser. E isso já mostra a fragilidade que ele tinha dentro do próprio regime, dentro do chavismo. Sim. Então, alguma coisa vai aparecer aí relacionado, né? Sim. Vindo de Cuba. Mas, irmão, todo mundo, e eu não sei até que ponto isso é só teoria da conspiração, ou se temos algum fundamento aí, algum fato, alguma documentação em torno disso. Quando fala dos cartéis, muita gente já associa o próprio envolvimento da CIA, ou a própria estrutura da CIA... Do DEA também. Do DEA alimentando esses cartéis. E aí nós estamos falando da Venezuela e nós estamos falando da CIA. Quanto tempo os caras já estão ali na Venezuela e qual relação que pode ter, ainda que até hoje seja teoria da conspiração, né, cara? Como é que você liga a CIA a essa atmosfera, chegar nesse ponto, né? Eu imagino, cara, que tudo... Eu não sei se eu estou vendo muito filme, mas eu imagino que tudo isso é um processo, é uma criação até você chegar no teu objetivo. Então, primeiro você cria o problema, você destrói, e aí depois você vem com a mesma solução, né? Cara, você lembra que a CIA financiou a guerra aos contras da Nicarágua com dinheiro de drogas, né? Assim, é que as pessoas... Eu tenho 54 anos, tem 32? Quanto 36. É mesmo? Não. Cara de novinho da porra. Agora, Porra, beach tênis te faz bem, viu, irmão? Essa porra te dá uma... Agora é botox, alisamento na barba. Na década de 80, perdão, década de 90, a CIA financiou a guerra na Nicarágua, né? Os contras, né? Com dinheiro de drogas, né? Uma operação que a CIA facilitava a saída de cocaína. Com esse dinheiro, era o dinheiro utilizado para comprar armas para enfrentar o regime ditatorial do presidente da Nicarágua à época. Isso virou um escândalo nacional, teve uma CPI nos Estados Unidos e tal. Mas eu lembro também, quando eu estou contigo aqui, quando você me dá a oportunidade de falar sobre Colômbia, eu lembro que o Plano Colômbia, quando os cartéis foram derrotados, os 4 principais cartéis de fato foram derrotados, mais de 1.000 traficantes presos, vários deportados para os Estados Unidos, né? Cartel de Cali, Escobar morto. No final daquilo tudo, eu contei isso para você, a cocaína ficou mais barato.
mais cartéis, mais concorrência, houve uma redução do preço da cocaína. E que, na verdade, o americano queria, naquela época, era fincar tropas na Colômbia, equipamento militar, né, para enfrentar as Farc. Era no final de tudo, o que a América queria era ter a Colômbia protegida, para que a Colômbia não virasse um país socialista e tal. Então, assim, hoje, sinceramente, é difícil você entender qual é o verdadeiro desejo do interesse. É o petróleo, combater a ditadura, com certeza não é fomentar a democracia. Não é, com certeza mas não. São as terras raras que a Venezuela também tem. Sim. Uma outra questão muito perigosa. Há 6 meses, você lembra disso, a Venezuela ameaçava invadir a Guiana. Ameaçava, inclusive fez um plebiscito. Mudou o mapa dele. Mudou o mapa, disse que o sol nasce em Esequibo, né? Agora eles têm um lema, o sol venezuelano nasce em Esequibo, né? Como se Esequibo pertencesse a eles, né? E ameaçando mesmo na cara limpa, vamos invadir, vamos tomar, sabe? E, cara, pode ser que seja isso, pode ser que o pensamento americano, não, calma aí. A gente não está tirando petróleo na Venezuela, mas existem empresas americanas tirando petróleo na Guiana. Sim. Não só americanas, inglesas, também holandesas, né? Vamos proteger aquilo ali. Ali não pode ser um foco de tensão, de guerra. Mas vamos fazer uma justiça. O próprio Lula tinha essa preocupação. O Lula já se manifestou que não queria guerra na América e tal. E eu acho que o Lula ficaria numa sinuca de bico se o Maduro, que ele chama de amigo, né? Que ele chama de camarada, invadisse a Guiana, porque a Europa ia proteger a Guiana, possivelmente recursos da OTAN, né? Ninguém ia deixar um país livre ser invadido por um ditador. Inclusive, ele teria que passar pelo Brasil para invadir. Aí o Exército Brasileiro realizou operações lá e tal. Uhum. Ele tinha uma opção de não passar pelo Brasil, mas uma opção logisticamente... O terreno é horrível, pô. Um terreno muito horrível. Mas era uma preocupação. Meu irmão estava lá na época. Meu irmão era chefe de Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia e ele chefiou algumas desses treinamentos, né? Movimentação de forças para a fronteira, né? Para ensaiar, porque o Brasil, se isso acontecesse, o Brasil ia ter que deslocar muito contingente do Sudeste. Brigada paraquedista. Foi montado um regimento lá, depois dessa notícia. Foi montado, foi reforçado um regimento de cavalaria mecanizado lá. Já existia um esquadrão, foi reforçado um regimento. Mas foram levados mísseis anticarro também. Cara, a Venezuela não, o Maduro era um problemão para a América do Sul como um todo, né? Você vê que até presidentes de esquerda não suportavam mais ele. O presidente do Chile manifestou que a eleição não foi legítima, né? Mas o Brasil hoje, o território brasileiro, né? Ele é usado para transportar os portos brasileiros, os aeroportos também, né? Então, isso é um precedente que pode deixar muita gente no Brasil bem preocupada. Amanhã o Trump pode entender que o Brasil é culpado de chegar a cocaína no território americano, né? E pode lançar a mão de uma operação aqui igual. Espero que isso não aconteça, viu, cara? Sinceramente, espero que isso não aconteça. Sinceramente, espero que isso não aconteça. Mas o mundo está assim. Hoje, no mundo, manda quem tem arsenal nuclear. Quem tem forças armadas em prontidão, equipamentos, né? E você percebe a defasagem do mundo em relação aos Estados Unidos. O sistema antiaéreo que tinha em Caracas era o SS-300, um dos melhores, os mais modernos, que a Rússia utiliza hoje, que a Ucrânia também tem algumas unidades, e que o Irã também possui, né? E porra nenhuma funcionou, né? O radar foi cegado por uma operação de guerra eletrônica, né? A rede de comunicação, comando e controle, foi cancelada, foi anulada, e o americano foi lá e fez o que bem quis, né? E detalhe, se o Trump acordar amanhã e falar, vamos pegar a vice-presidente agora, a presidente em exercício, pega também, cara, pega também. Eu acho que não precisa nem vir pegar, é só ameaçar que ela já vai, né? Mas hoje no jornal também, cara, a gente tem que checar se é fake news, né? Hoje no jornal diz que o irmão dela é presidente da Assembleia Nacional, né? Sabia disso? Não. Ela é a atual presidente em exercício e o irmão dela
É assim que é a democracia na Venezuela, né? É uma oligarquia, cleptocrata, todos milionários, né? Todos com dinheiro na Suíça, impressionante. Nada diferente do Brasil. E essa mulher, ela é irmã do presidente da Assembleia Nacional. E os jornais diziam hoje, jornais americanos, né, que ela procurou empresários americanos e europeus para iniciar processos de privatização na Venezuela. Justamente um processo de privatização do sistema de telecomunicações e também de refinarias. Justamente o que foi nacionalizado e estatizado pelo Hugo Chávez em 94, 95, 96. Né? Ou seja, ela está na contramão da ideia do regime bolivariano. Né? Para você entender o caos que aquele país, cara, a Venezuela tem hoje 2.000 generais.